Pessoal, mais uma vez bom dia. Como eu falei na aula anterior, no vídeo anterior, nós vamos falar descritor. O descritor agora é o descritor de número 3. Já estudamos o 1 e o 2. Agora é o D3, né, da aula 3. Esse descritor é inferir o sentido de uma palavra ou expressão e nós vamos saber logo mais. Estamos aqui utilizando o material que a Seduc nos passou, né, a CRED. E estamos aqui repassando para vocês, tranquilo? Lembrando, né, não são férias, e aí foco na aprendizagem. Então vamos lá, quais são os nossos objetivos? Que após essa aula você possa, né, você consiga, você venha aprender a inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um texto, identificar temas universais abordados nos textos a serem lidos, né, através desse descritor dá também para a gente entender isso. E também distinguir, ou seja, diferenciar os gêneros textuais que circulam na sociedade. Para eu poder fazer e entender alguns gêneros, eu tenho que inferir algumas informações e usar as relações entre textos, né, intertextuais, como recurso de compreensão e estratégias de leitura. Então, nós temos aqui 4 objetivos, que são os objetivos da nossa aula. Tranquilo? Então, vamos lá. Para começo de conversa. Aqui, para começo de conversa, nós temos aí um caso interessante. E aqui eu já passo a primeira atividade. Vocês irão ler, né? Diz aqui, ó. Um dia, um jovem detetive chamado Álvaro teve de resolver um crime diferente. No caso, 5 pessoas que se conheciam entre si estavam envolvidas e uma delas cometeu o crime com uma arma, né? O detalhe é que, por alguma estranha razão, o arquivo não tinha informação sobre qual dessas pessoas havia sido a vítima. O detetive revisou cuidadosamente todos os documentos e descobriu o nome do assassino e da vítima, graças a alguns pequenos detalhes. Vamos ver se, assim como o Álvaro, você consegue resolver o mistério. Agora fique atento às pistas encontradas pelo detetive Álvaro e deduza qual suspeito mais provável cometeu o crime. Então, no nosso aqui, para início de conversa, vocês irão ver aqui esse caso e ver as informações, olha aí, ó, quem são os suspeitos, né? E vocês, como primeira atividade, irão aí solucionar, ok? Vou dar um parecer aí de quem vocês acham quem é o assassino e quem é a vítima. Então está aí a primeira atividade. Vocês podem discutir aí, por meio do WhatsApp, né, com seus colegas sobre quem vocês acham que é o assassino e quem é a vítima. Beleza? Então está aí a primeira atividade. Né? E aqui, ó, de modo mais específico sobre o nosso descritor. Depois da discussão, percebemos que usamos a linguagem com frequência para nos comunicarmos, ou seja, sempre nos comunicamos para realizarmos várias ações, seja no campo da vida pessoal, seja no campo artístico ou literário, como comprovamos pela leitura do trecho aí do poema do Drummond, né? Texto que circula no campo artístico literário e que muitas vezes tem o objetivo de entreter o leitor. Então nós temos aí um poema clássico dele, né? Nós conhecemos bastante, que diz assim, ó, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Aí nós temos algumas perguntas, né? De que trata a estrofe? Essa estrofe trata sobre o quê? Nós vemos aí que essa estrofe fala sobre, né, a vida das pessoas, né? É metaforizada aí pela palavra caminho, que caminho é a nossa vida, são as nossas ações, e que diante dessas ações, diante da nossa vida, diante da nossa jornada, da nossa estada aqui, surgem pedras. Aí já vai a segunda pergunta. No contexto do poema, pode-se inferir que a palavra pedra significa o quê? Significa os obstáculos, os percalços, as dificuldades que no caminho, que na nossa jornada, né, na nossa estrada aí da vida,
nós iremos encontrar. Isso é natural. Então veja que para fazer a interpretação desse poema, eu tive que inferir o que significa a palavra pedra, né? Os poemas têm muito essa questão alegórica, metafórica, ok? Então vamos conceituar esse descritor. Aí pergunta, né? E aí, você percebeu que algumas palavras foram recorrentes em nossa conversa até aqui, como inferir e deduzir? Pois bem, o mini dicionário Oasis traz a seguinte definição de inferir. O que é inferir? Veja lá a definição. É concluir pelo raciocínio, a partir de fatos, indícios, deduzir. Então, inferir é eu chegar a uma conclusão a partir de indícios, a partir de pistas, né, que o texto nos dá sobre determinada palavra ou expressão. Nós temos aí a mesma definição e diz, ó, inferir diz respeito à capacidade de deduzir uma informação que não está totalmente clara na comunicação, seja ela em textos escritos ou orais. Quando você infere o sentido de uma palavra ou expressão desconhecida do texto, na verdade está relacionando informações novas a partir de pistas que o contexto lhe apresenta. Então, o contexto é muito importante para eu poder fazer inferência, porque as palavras, né, da língua portuguesa, elas têm essa habilidade de determinado contexto ter um significado diferente. Então, eu tenho que inferir, eu tenho que deduzir através do raciocínio, a partir dos indícios, o significado daquela palavra. Então, esse descritor é isso. Por exemplo, se eu digo o seguinte: pintou uma oportunidade de emprego. A palavra pintou, no seu sentido aqui nesse contexto, não significa, né, pintar algo, né, tingir algo, mas tem outro significado, que nesse contexto significa surgir. Então veja que dependendo do contexto, uma palavra ela assume um significado diferente. Então eu tenho que inferir essa palavra ou expressão, beleza? Vamos continuar. Então nós temos aqui, ó, desafie-se. Vocês vão ler esse texto, né? Essa música aí, e vão responder mais duas questões, ok? Questão de número 1 e 2. Juntando com esse desafio aqui, nós temos aí 3 questões para vocês responderem. Então, retomando aqui que o descritor 3 é inferir o significado da palavra ou expressão, e isso eu vou levar em consideração o contexto, beleza? Então, leiam essa música, esse texto, e respondam essas 2 questões. Qualquer dúvida, né, nós estamos aqui à disposição e vocês podem nos procurar. Então, bons estudos!